Bom dia porque tá cedo, muito cedo. E eu tô vendo vocês porque eu tô de lente. É estranho porque eu estou me habituando ao meu rosto sem óculos, porque parece que o óculos já faz parte de mim. Mas eu tava orando, ou melhor, tentando orar. Sabe quando você quer orar, mas parece que não tem palavras para falar, não tem lágrima para descer, não tem nada, e você tá ali, aí você ora em línguas e enfim. E eu me lembrei desse texto que eu li semana passada e li no meio da semana e li hoje de novo. Tá lá em Efésios 5. Eu vou ler o texto e depois eu vou explicar o texto. Combinado? Explicar dentro daquilo que eu entendi, obviamente. E trazer os meus pontos de vista, que são muitos. E eu espero não atrasar, porque eu tenho que ir para academia daqui a pouco. Vamos lá. Efésios 5, a partir do 8, diz o seguinte: Pois no passado erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, assim andai como filhos da luz. Versículo 9, e essa é a parte que mais me pega. Porquanto o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. É um fruto que produz essas três características. E aprendei a discernir o que é agradável ao Senhor. E não vos associeis às obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, condenai-a. Além de você não concordar, você tem que condenar ela. Versículo 12. Pois é vergonhoso até mesmo mencionar as coisas que fazem às escondidas. Mas todas essas atitudes, sendo condenadas, manifestam-se pela luz, pois absolutamente tudo se torna visível diante da luz. E o versículo 9 e 8, ele fala que nós devemos andar agora como filhos da luz. Ou seja, se eu sou filho da luz, aquilo que é infrutífero, que faz parte das trevas, precisa ser manifesto através da minha vida. Estão pegando a linha de raciocínio aí, né? E aí ele fala o seguinte: tudo se torna visível diante da luz, né? Versículo 14. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre a sua pessoa. Versículo 15. Portanto, estais atentos, tenha atenção, para que o vosso procedimento, a vossa conduta, a vossa forma de viver não seja semelhante aos insensatos, mas andai em sabedoria, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejais faltos de juízo, mas buscai compreender qual é a vontade de Deus. Lá em cima ele fala, olha, aprender a discernir o que é agradável ao Senhor. Aqui embaixo ele fala, olha, buscai compreender qual é a vontade de Deus. E não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, à dissolução em algumas versões, mas deixai-vos encher pelo Espírito Santo. O Espírito Santo quer te encher, você tem que deixar. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando, louvando de coração ao Senhor e continuamente dando graças por tudo a Deus, o vosso Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. Esse texto tem falado muito comigo nesses dias, porque eu nunca tinha prestado atenção nessa palavrinha que fala aqui no versículo 9, o fruto da luz. Eu já ouvi falar de fruto de arrependimento e eu já li esse texto 300 vezes. Se abrir minha Bíblia aqui em Efésios, ela é toda marcada. Eu nunca tinha prestado atenção nesse trecho especificamente. A gente fala do fruto, fruto de arrependimento, né? O fruto do Espírito, que é muito falado, mas andar na luz também produz um fruto. E esse fruto muitas vezes vai fazer com que eu condene as obras infrutíferas das trevas. E se não sou eu que estou em trevas, existem outras pessoas que estão em trevas. Logo, por eu andar na luz e ter esses frutos na minha vida, isso vai fazer com que eu condene atitudes de outras pessoas. E aí entra uma coisinha que muita gente não gosta de fazer, que é ter conversa difícil. Gente, vamos profetizar, né? É muito bom ter conversa difícil. E pensando sobre isso, até escrevi aqui em cima da minha Bíblia, onde estão meus frutos? Será que a minha vida tem mostrado esses frutos?
E eu escrevi aqui: andar na luz produz um fruto. E esse fruto tem 3 características: bondade, justiça e verdade. E eu olhei em outras traduções, as características são as mesmas, não muda, tá? Ou seja, é a mesma palavra para tudo. Depois eu tenho que procurar no grego e hebraico para saber mais sobre elas. Mas é bondade, justiça e verdade. Bondade, justiça e verdade. A minha vida e a sua têm produzido bondade, justiça e verdade. Nós temos andado em bondade, justiça e verdade. E aí ele fala sobre o andar em sabedoria. O título aqui da segunda parte fala caminhar em sabedoria. Sabe? Nós precisamos buscar caminhar em sabedoria. Ainda fica irritando aqui os olhinhos ainda. Tô acostumando, gente, a usar lente. E aí, cara, eu tô assim, Senhor. E aí ele fala sobre nós nos enchermos do Espírito Santo. Esse texto ele é tão rico. Eu não quero trazer algo longo aqui pra vocês hoje, né? Normalmente meus vídeos é quase um podcast. Mas eu não quero trazer algo longo, eu quero trazer algo para sua reflexão nessa manhã, sabe? Nós temos andado na luz. Será que de fato nós temos andado na luz? Porque andar na luz produz fruto. E os frutos serão manifestos. Deus vai falar: você andou na luz? Andei. Peraí, deixa eu ver se na sua vida tem bondade, justiça e verdade. Existe um fruto para andar na luz. Não é só você falar assim: eu andei na luz. Não, tem um fruto. Deixa eu ver se você tem esse fruto. Eu não sei se vocês entendem a seriedade disso. Eu não sei se faz sentido na cabeça de vocês. Mas eu te convido a ler e reler Efésios. Porque ele não está falando aqui para ímpios. Ele está falando para igreja. Igreja de Efésios. E pela a complexidade da carta de Efésios, você percebe que é uma igreja madura. Porque o livro de Efésios não é um livro fácil de ser entendido, compreendido na sua totalidade. Então, Paulo não está falando aqui para pessoas nércias. Ele está falando para pessoas maduras. Porque ele fala, se a gente for olhar aqui o livro de Efésios, olha, eu vou pegar só os títulos. Ele chega e ele fala, olha, ele fala da questão da graça, ele fala da questão da nossa nova humanidade em Cristo, em Efésios 2:11. E ele fala assim, olha, portanto, lembrai-vos de que anteriormente erais gentil por natureza, chamados incircuncisos pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas. Estáveis naquela época, lá atrás, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa, sem esperança, sem Deus no mundo. Todavia, agora, em Cristo, vós que estáveis distantes, fostes aproximados mediante o sangue de Cristo. Portanto, ele é a nossa paz. De ambos os povos fez um só, e derrubando o muro da separação em seu próprio corpo, desfez toda inimizade, ou seja, anulou a lei dos mandamentos expressa em ordenança, para em si mesmo criar dos dois um novo ser humano, realizando assim a paz e reconciliando com Deus os dois em um só corpo, pelo ato da cruz, por intermédio do qual ele destruiu toda irreconciliabilidade. Pela complexidade do texto, você percebe que ele não está falando para novos na fé, você percebe que ele está falando para uma igreja madura. E aí ele fala da questão dos gentios, ele fala da oração, ele fala da unidade da igreja, ele fala de como os crentes devem agir, no capítulo 4. E aí no capítulo 5 ele começa caminhando em amor fraternal. Não li essa parte, mas é importante você ler. No versículo 6 ele fala assim, do 5. Ninguém vos engane com palavras destituídas de sabedoria, porque é justamente devido a esse comportamento que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com ele. Ele está falando de uma forma de conduta, de como você deve se comportar, de com quem você deve andar, sentar, conversar. E aí começa a falar do que eu falei. E aí depois ele fala sobre a vida conjugal, ele fala sobre a caminhada de pais e filhos, de como os senhores devem tratar os seus servos. E ele fala da armadura de Deus, da batalha espiritual. Então, o livro de Efésios não é um livro para novos convertidos, é um livro para cristãos velhos na fé.
E ele vem trazendo isso. E eu tenho pensado, Deus, será que nós estamos andando na luz de fato? Ou nós estamos nos auto-enganando? Porque a luz produz um fruto. E esse fruto tem 3 características: bondade, justiça e verdade. Onde estão os meus frutos? Onde estão os seus frutos? Para onde nós estamos indo e o que nós estamos fazendo com aquilo que o Senhor nos entregou? Nós temos andado em sabedoria, nós temos buscado compreender qual que é a vontade de Deus, nós temos buscado aprender a discernir o que é agradável ao Senhor, nós temos reprovado as obras infrutíferas das trevas, nós temos condenado elas ou a gente tem se apegado a elas, sentado em mesas e falado como essas pessoas. Então, você cristão, você que já conhece Jesus, você que medite no livro de Efésios e deixe com que o próprio Espírito Santo conduza e convença o seu coração, porque existe uma ordenança de andar na luz e andar na luz produz um fruto. E a minha pergunta para mim e para você é: nós temos produzido esse fruto? Nós temos caminhado em verdade, em justiça e em bondade? Essas 3 características fazem parte da nossa vida? Ou quando a gente chega, as coisas continuam escondidas? Porque ele fala que, olha, todas essas atitudes condenadas manifestam-se pela luz, pois absolutamente tudo se torna visível diante da luz. Se quando eu chego ainda continua trevas, é porque eu não estou conseguindo andar na luz a ponto dessa luz manifestar todas as coisas. Porque uma vez que um quarto está escuro, você não vê nada, mas uma vez que a luz chega, você consegue enxergar tudo. Inclusive debaixo da cama, você olha lá, ó, tem um negocinho aqui. Como filhos da luz, nós precisamos ter esse tipo de atitude. E isso é sério. Então, pense nisso, medite sobre esse texto e se faça essas perguntas: onde estão os meus frutos? Onde estão os frutos da luz na minha vida? Faça essa autoanálise. Se você não achar, corra atrás que ainda dá tempo. Se você achar, glória a Deus, você está no caminho certo. É isso. Deus abençoe vocês. Tchau.